Fala aí, meus amigos, tudo certo? Estamos aqui, dia de jogo, daqui a pouco estaremos na Vila Belmiro. Eu quero debater com vocês uma frase muito marcante do técnico Fábio Carille, que disse que o Santos não pode entrar com sangue doce porque já está classificado. O Carille está certíssimo nessa afirmação e eu quero saber a tua opinião, porque hoje, às 18 horas, tem Santos e Inter de Limeira na Vila Belmiro. O Peixe que ultrapassou a marca dos 40 mil sócios. O Santos que busca terminar esta fase com 25 pontos. E, é claro, chegar com muita moral. E depois desse fim de semana vamos saber aonde o Santos vai jogar. Será que na Arena Corinthians? Na Vila Belmiro mesmo? O que vai determinar no próximo fim de semana? No meio de semana? Vou te contar tudo isso neste conteúdo pré-jogo. Então inscreva-se aqui no História Santos Debate, ative as notificações e, é claro, deixe o seu comentário, que é sempre muito importante. E eu quero falar para vocês também, ó, tá passando aqui embaixo a maneira que você tem para concorrer a uma camisa oficial do Santos. Tá aqui, ó. Tá vendo? As instruções estão aí embaixo, a camisa está aqui. Sorteio dia 20 de março, aqui no Grupo História Santos. Então, siga as instruções aqui embaixo, tá? Que estão fixadas lá no nosso Instagram, @sodasantos. Primeiro, o que o Carille quis dizer com sangue doce, quando ele deu uma entrevista para o De Olho no Peixe, né? Falando sobre o primeiro tempo contra o Novo Horizontino e a partida contra o Red Bull Bragantino. Cara, o sangue doce é quando o time entra meio molenga, uma expressão usada no futebol. Pô, um time meio assim, tudo bem, vamos lá, estamos classificados, vamos de boa, ninguém quer se machucar, ninguém quer isso, ninguém quer aquilo. Cara, os objetivos do Santos eram, primeiro, avançar para fazer eliminatória, ok, foi conquistado. Depois desse objetivo, sempre tem o próximo objetivo, que é o quê? Ficar entre os 4 primeiros para voltar a disputar a Copa do Brasil em 2025. O Santos tem a possibilidade disso. E pode contar com o maior número de pontos possíveis para, de repente, chegar numa semifinal, porque o regulamento é o seguinte, tá? O de melhor campanha, pega a quarta melhor campanha, a segunda melhor campanha, a terceira melhor campanha em termos de mando de jogo. Que empate, né, é pênaltis. E o que acontece? O Santos pode chegar a 25 pontos. O Palmeiras já tem 25. Pega o Botafogo de Ribeirão Preto hoje, mesmo horário do Santos. Então a gente já vai saber mais ou menos quem vai terminar na frente. Mas a pontuação continua contando para a semifinal. Cara, o Carille está corretíssimo em falar que não quer o time com sangue doce. E ele tem que agir e exigir isso, né? O time tem alguns problemas, por exemplo, o Aderlan e o Pituca estão com 2 amarelos. Os cartões eram para a próxima fase, tá? Para a semifinal, que o Santos pega a Portuguesa. Mas se o cara que entra pendurado toma o terceiro, ele cumpre na próxima fase. Por isso o Aderlan e o Pituca estão fora do jogo. O Juliano voltou a treinar com bola, né? Na sexta-feira. Então não joga hoje, né? A intenção do Carille é contar com o cara 100% para o jogo contra a Portuguesa. Ok? Ok. Mesmo assim, ele deve fazer algumas modificações no time. É um time que tem uma base ali mantida, mas com algumas alterações para tentar fazer esse time não ter sangue doce em campo. João Paulo no gol, Gabriel Brazão está inscrito, tá? Deve ir para o banco hoje, porque foi confirmada a lesão do William Bigode, que chutou o chão, aí estourou o músculo, né? Então já houve a troca, rapidamente. João Paulo no gol, o Rainer, que é considerado pelo Carille lateral esquerdo, vai pela direita. Gil Joaquim na zaga. Gostaria muito de ver o Jair nesse jogo. Acho que é um jogo para o Jair também, para entrar, porque o moleque é o melhor zagueiro que o Santos tem. Essa é a minha opinião. A tua, estou lendo aqui no comentário. E o Felipe Jonathan na esquerda, que também precisa estar ligado, hein? Começou bem, aí teve problema de lesão, aí tal, isso, aquilo, tá? Aí vem, tá? Falando em sangue doce, né? Na mesma frase que o Felipe Jonathan cabe. Mas vamos ver se ele fica esperto, porque assim, já percebi que na mente do Carille é Aderlan e Rainer os laterais, tá? Ele é banco. Aí a gente vai para o meio de campo. Schmidt como primeiro volante, o Thomas Rincon, que vai ser o capitão da equipe no lugar do Pituca. E aí ele bota Casares e Otero. O Otero não tão aberto. Vai ter, obviamente, que aquela oscilação de tática. Não tão aberto, mas Casares e Otero lado a lado para armar jogadas. E lá na frente, o Guilherme pela esquerda, o Pedrinho fica no banco. E há dúvida entre Furt e Morelos. O Morelos é o titular, o preferido do Carille. O Furt é aquele cara que entra no segundo tempo, que cria oportunidades diferentes. Será que não é jogo para o Furt?
será que não é jogo pro Furt? Porque, assim, é um atleta que, se você tem, né, por exemplo, o Rainer e o Felipe Jonathan, que são... O Felipe Jonathan é um pouquinho mais construtor, ele não vai tão ao ataque, mas sabe ir ao ataque quando ele quer. E o Rainer é mais ala, né? É mais avançado. Se você arma o time com profundidade, você tem um Furt ali na área para finalizar. Se você tem um time que sabe jogar pelo meio, você tem um Furt ali para fazer o pivô, a parede. O Morelos é aquele cara de mais movimentação, de sair, né, de dar o passe, de repente, para quem chega de trás e tal. Eu acho que é um jogo pela formação do Carille, tá? Cara, pro Furt. Gostaria de ver o Furt ali fazendo a parede para o Casares encostar, para de repente o Otelo pisar na área, né? Para uma jogada do Guilherme pela esquerda, do Rainer pela direita, que é o cara que vai dar profundidade, porque tem a proteção do Rincon e do João Schmidt ali na. Eu gostaria de ver o Furt, mas o Morelos é o preferido do Fábio Carille. Então a gente tem que dar uma observada contra a Inter de Limeira, que não é um time bobo, não, tá? Deixa eu até ver se eu tenho aqui a provável da Inter de Limeira, que é interessante, que não é um time bobo, é um time que se classificou do técnico Júnior Rocha, tá? Ele vai poupar os titulares, pelo que está falando aqui o GE. Então, vem pro campo o Max, o goleiro, JP Galvão, o Diego Jussani, o Matheus Mancini e o César Moraes, Emerson Santos, Lima, Gustavo Bochecha. Bom jogador esse Bochecha, viu? Inclusive já foi da base do Santos. E Albano, Everton, Brito e Quirino. Quirino também é um atacante que mete gol. Ele vai no 4-3-1-2, né? É um cara que protege mais o meio de campo. Há também aquela polêmica da arbitragem, né, gente? O Matheus Delgado Candansan, daquela polêmica da arbitragem no clássico, no Choque Rei São Paulo e Palmeiras, que deu toda aquela confusão, tá escalado para o jogo da Vila Belmiro. Ah, é um jogo que não vale nada. Não, é um jogo que vale para o Santos, como vale para a Inter de Limeira também. E eu vou provar para vocês que vale. Por que vale, por exemplo? Eu vou colocar aqui nas tabelas. Vamos lá. Porque, por exemplo, o Santos, como eu disse na abertura, está lutando para ser o líder geral. Tem 22 pontos, pode terminar com 25. A Inter de Limeira tem 17. Tá? Ela não alcança mais o Bragantino, que é o líder. Para a Inter de Limeira não vale tanto. Para o Santos vale bastante. Inclusive, a disposição... O Santos não pode tropeçar, cara, neste sábado. Porque se tropeçar, por exemplo, o Palmeiras venceu o Botafogo, o Palmeiras dispara com 28 pontos na liderança geral. Se, de repente, o Bragantino, que joga... Deixa eu ver aqui contra quem? Deixa eu ver o Bragantino. Que joga contra o Guarani. O Guarani luta para não cair. Se o Bragantino vence, o Bragantino ultrapassa o Santos, né, em número de pontos. E o São Paulo, né, que joga contra o Ituano domingo, que é o único grupo que não tem definição, São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo. Se o São Paulo vence, o Novo Horizontino vence também, por exemplo, né, e os dois se classificam, os dois chegam com a mesma pontuação que o Santos. Se o Santos tropeçar, eu já não estou contando com esse tropeço do Santos. É importante o Santos vencer a Inter de Limeira, tá? E por isso que o Santos vai colocar à disposição o que tem de melhor sem correr risco de perder jogadores para a próxima fase, para terminar com 25. Vai que o Palmeiras... Não, é difícil o Palmeiras perder o Botafogo de Ribeirão Preto, porque o Botafogo de Ribeirão Preto, gente, tem 12 pontos, já não cai mais e nem classifica mais. Então, tipo, vai cumprir tabela legal. E vai ser na Arena Barueri. É importante, porque aí, se, por exemplo, os primeiros colocados de cada grupo passam, o Santos pega o Red Bull Bragantino numa semifinal e na outra semifinal fica Palmeiras e, por exemplo, São Paulo terminar em primeiro, né? É importante para o Santos esse jogo para a gente somar pontos. Isso é importante, cara. Sem sangue doce. O torcedor do Santos, mesmo num jogo que ele poderia poupar para ir contra a Portuguesa, já pelo menos até hoje de manhã tinham 10 mil vendidos. Então a gente vai ter 11 mil na Vila, 12 mil, para um jogo que teoricamente não vale nada. Bacana, né? Então a galera não pode entrar com sangue doce, como disse o Carille, que o Carille exija isso dos jogadores do Santos. Eu tenho certeza que eles vão atender. Tá bom? Um abraço, a gente volta no pós-jogo direto da Vila Belmiro. Tamo junto, um abraço, valeu, tchau.